Bem-vindos mais um aulão gratuito aqui no YouTube, começando agora para ajudar você que está estudando o baralho de Dona Maria Padilha e outros baralhos também que pertencem a esse mesmo sistema, que tem os mesmos símbolos. Ou seja, tem baralho da Maria Mulambo, do Zé Pilintra, da Dona Sete, com os mesmos símbolos que você vai poder estar estudando aqui juntinho comigo e aplicando, treinando aí na sua casa, tá bom? Hoje é uma continuação da aula passada, onde eu falei das 36 cartas, os 36 portais. Cada carta é um portal e cada portal tem seu guardião. Então, hoje a gente vai falar nesse tema espiritual, entidades. Que entidades, né, a gente pode encontrar aqui nessas simbologias, ou até mesmo temáticas na espiritualidade, tá? O que a gente pode, então, associar nesse tema, nesse contexto, com o baralho da Maria Padilha. Eu vou começar na ordem, pela 1 até a 36, tá? E vocês podem pegar o seu caderno, podem ir anotando essas informações. Essa aula é exclusiva, tá? Então, não tem nem mesmo dentro dos cursos que eu faço. Então, é uma aula super exclusiva, com informações novas. E olha, eu tenho muita informação ainda para passar para vocês sobre esse oráculo maravilhoso. Então, fica ligado aqui no canal, se inscreve. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui. Ativa o sininho para você receber as próximas aulas. O que acontece? Às vezes você assistiu, você gostou e de repente você esqueceu de se inscrever. Então, para o YouTube ficar sempre recomendando para você, começa a curtir os vídeos, se inscreve e ativa o sininho, tá? Começando sem mais enrolação com a carta Os Cristais. O que nós podemos encontrar aqui? Os cristais, ele vai representar os anjos, uma hierarquia maior, mais elevada da espiritualidade, protetores, tá? Guias de luz, são divindades que dão proteção, são divindades que estão vibrando, né, numa frequência mais alta de proteção, de luz, de expansão de consciência. Então a gente encontra esse tipo de espiritualidade aqui nessa carta. A carta número 2. O lápis vai abordar entidades mensageiras, divindades que trabalham, né, com a oralidade, com a comunicação, ou seja, orixá, Exu, também podemos relacionar esse símbolo com ele, porque ele é o Exu, é o dono da comunicação, né, não só do movimento, mas da comunicação. Então, a gente encontra aqui entidades, divindades que atuam muito na comunicação. Reino da Lira também é um reino que tem relação com a habilidade de comunicação, né, da fala, da oratória. A luva, gente, aqui a gente encontra os ancestrais. Por quê? Passados que vieram antes, os nossos ancestrais, tá? E eles vêm ensinar o que pra gente através desse símbolo? Pra gente aceitar aquilo que se foi, pra gente, né, aceitar e evoluir através das perdas. Então, a luva é onde pode aparecer algum ancestral. Essa carta é o mundo espiritual atuando, trabalhando ao seu favor, ou a favor do consulente, né? Então, representa aqui a movimentação de energias. A carta das moedas é uma carta que fala de entidades ligadas ao ouro ou divindades também como Mamãe Oxum, Exu do Ouro, o povo cigano, tá? Então entidades ligadas aí com a riqueza, principalmente riqueza material, Oxóssi, tá? Tem muito a ver aí com ganhos, com a questão de fartura, né? Sobrevivência, em colocar o pão na mesa, trazer o alimento, tudo isso está relacionado também com as moedas, tá? Que significa que é uma representação do plano material.
6. A carta 6, as rosas podem representar as pombagiras, entidades e divindades ligadas à beleza física, ao encantamento, ao empoderamento. Esse símbolo também vai poder falar do sagrado feminino, tá? O culto ao sagrado feminino. Carta 7, almas sofredoras, almas angustiadas, tá? Então a gente pode encontrar ali alguns almas sofridas, almas penadas, almas tristes, né? Então tá relacionado aí com essas baixas vibrações. E lembrando que eu estou falando do tema espiritualidade barra entidades, tá? A carta número 8 das surpresas. Essa carta eu perguntei, Maria Padilha, o que essa carta tem a ver? Como é que eu posso relacionar esse símbolo com a espiritualidade, tá? E ela me disse o seguinte, essa 8 representa o movimento do universo. É o movimento do universo que traz surpresas. Então, isso tem muito a ver também com o plano espiritual. É aquele movimento do universo em que você não está esperando, tá? O movimento dos astros. Também é uma carta que fala que de potencial intuitivo, pessoas intuitivas, mediúnicas, com alta sensibilidade. A poltrona, gente, aqui temos Exus, pombagiras, mas também pode estar falando de entidades trevosas, né, quiumbas, eguns, entidades que trabalham ali para o baixo astral, tá? A carta 10, essa eu também perguntei para a dona Padilha, né? Na verdade, todas as cartas foi ela que me intuiu, mas tem algumas aqui mais intrigantes, né? Então, essa 10 eu também perguntei, né? Como assim? E aí ela disse, de entidades, espíritos que causam discórdia, tá? Desentendimento, espírito do desentendimento, energias que se alimentam de intrigas, discórdia e desentendimentos. O Menorá vai falar o quê? De divindades que estão numa alta hierarquia. Anjos também, a gente pode ler ela como 7 raios, como 7 linhas da Umbanda, 7 reinos. Podemos ver ela também como, enfim, né, toda e qualquer hierarquia espiritual, tá? Porque é uma carta que fala de comando, chefia, tá? Algo que está ali para doutrinar, para comandar. 12, o punhal, Exus, pombogiras, eguns também, tá? 13, aqui a carta da pombagira, podemos aqui ver pombagira do cabaré, reino da lira também, tá? Por quê? Porque é uma carta que fala de desejos, então vai falar de entidades e também de espíritos, não somente de Exu e pombagira, mas pode estar relacionado ali com qualquer energia ligada a desejos carnais. 14. Essa pulseira, né, é o elo, é uma aliança afetiva, então simboliza a firmeza do médium, a firmeza do relacionamento do médium com a sua entidade, né, o compromisso, o amor presente, né, criando esse laço aqui. Então, são entidades firmes, pactos que envolvem emoções, afeto, carinho. A carta 15, ela vai falar de Mamãe Oxum, Iemanjá, todo o povo do mar, tá? A 15 fala energias e entidades ligadas ao mar e também à água, água doce, tá? Então, água salgada ou água doce, essas entidades, tanto quanto divindades, quanto as menores, podemos encontrar aqui neste símbolo.
16, palhacinho. Erês, crianças. Essa foi fácil, né, gente? 17, Xangô e toda a espiritualidade que atua na área da justiça, do equilíbrio, da cobrança, né, também. Aqui, na cobrança, inclusive, os caveiras, tá? 18. Aqui Maria Padilha me falou o seguinte, a 18, ela vai abordar sobre seres de outras dimensões, tá? De outras espécies, de outras dimensões, de outros planetas, mas também a 18 ela pode estar falando do quê? De distância. Sabe quando você pergunta, será que a minha pombagira está perto de mim? E vindo essa carta, pode estar representando que ela não está perto, tá? Ela está longe. Então, ela pode vir nesse sentido de distância entre o médium e sua entidade, tá? Ou distanciamento energético também, tá? Vamos lá. 19. Eguns obsessores. 20. Entidades. Aqui é o seguinte, a 20 é uma carta que fala de dificuldade, perigo. Então, são entidades e também eguns, quiumbas, que atuam em locais considerados perigosos. Presídios, hospitais, né, lugares pesados, manicômios, bares, cabarés, enfim, nesses locais noturnos também, tá? Então aqui pode aparecer sim, até mesmo pombagira. Uma pombagira já aconteceu, eu tô falando isso porque aconteceu já, eu tenho feedback confirmado. Até para alunas minhas já aconteceu de vir entidade de cabaré aqui, tá? Na luz vermelha, ok? Não foi só para mim, foi para mais pessoas que apareceu. A carta 21 do véu, das alianças, pacto. Então aqui representa o quê? Pactos espirituais oficializados. Aqui acordos temporários, acordos espirituais, tá? Porque o tema é espiritual, lembrando. 23, âncora. Aqui também o povo do mar está presente, tá? Aqui também é o povo do mar, ok? A 24 e 25. Essas duas vão falar o quê? De seres desencarnados, tá? Então, no jogo, pode ser tudo quanto é tipo de ser. Até mesmo uma orixá, uma pombagira, um exu ou espíritos mais densos, energias densas, tá? Aí, claro, depende da carta que tá ladeando, tu vai descobrir, tá? Aqui são as cartas que representam a energia feminina e masculina, né? Os consulentes, feminina e masculino, mas também no jogo, quando você abre o jogo maior com todas as cartas da mesa, conforme você muda o ângulo da leitura, essa carta que é a consulente pode passar a ser uma pombagira, né? É uma presença ali mais... É como se fosse uma personagem principal da vida da consulente, né? Esses aqui, eles vêm mais representando uma galerinha mais secundária, né? Um pouco mais afastado, assim, digamos assim. Então, essa aqui pode ser até uma pombagira de frente, ou esse aqui já apareceu, tá? Como guardião, como Exu, tá? Dependendo se cai numa casa ali que está relacionado à espiritualidade, ele pode vir sim representando um Exu ou uma pombagira, tá? Cão, espírito amigo, então aqui vai estar os espíritos que protegem, os protetores, independente da hierarquia, desde que está protegendo, mas muitas vezes vem como Exu, tá? Exu, guardião, Zé Pilintra,
também, tá? Aqui, gente, a estrela de Davi. Maria Padilha falou o seguinte: aqui são entidades que vencem demanda, muito ligados a vencer demanda, né? Então, Exus de guerra e orixás de guerra, Ogum, tá? E aqui também já aconteceu de vir representando selos magísticos ou até mesmo selos que representam uma ordem iniciática. E também a estrela de Davi, ela pode vir comunicando sobre Goetia também. Goetia, magias, que a gente utiliza ali simbologias, ponto riscado, ela pode estar falando sobre isso também, tá? Então, vocês vão encontrar essas informações nesse símbolo aqui. Claro que depende do jogo, né, gente? Não é uma regra, mas geralmente é aqui. Aqui, povo cigano, Ogum também, energia de Ogum, povo cigano, aqui na ferradura, povo da estrada, né? E essa daqui, gente, 31. Aqui são obsessores, quiumbas. Padilha fala, aqui são entidades com má intenção. Entidades perigosas, entidades que estão ali realmente fazendo a maldade de maneira consciente, tá? Ah, mas aí tu pode me perguntar, mas essa daqui não é o Zé Pilintra? Gente, sinceramente, essa carta ela sempre vem mostrando ali uma energia bem, bem ruim, tá? Zé Pilintra, tu encontra aqui, ó, o cão, ou na 12, espiritualidade menor. Mas aqui, gente, geralmente é coisa ruim, tá? Quando observa. Calma. Quando a pergunta é sobre mundo espiritual. Quando a pergunta for essa, não estou falando que em todo jogo essa carta vai representar um quiumba. Não. Muito cuidado aqui com o que eu estou falando. Escutem com calma, não distorçam o que eu estou falando. Por quê? O malandro, ele também vai representar o próprio desgaste. Então, às vezes, você faz uma tiragem para você, o malandro vem representando você. Ou representando a própria consulente. Porque ele também fala de desgaste, ele fala de vítimas também. Fala de machucados, já caiu em tiragem falando de machucados, enfim. Mas isso é um assunto que eu já falei em outra aula, falando da carta do malandro. Tem um aulão aí, vou deixar até o link na descrição para vocês assistirem uma aula especial que eu fiz só sobre essa carta, para vocês entenderem, tá? Bom, dando continuidade. Casa 32. Aqui a Padilha falou que é intimidade com os guias, é aquela pessoa que está num nível de intimidade com sua pombagira, com seu Exu, enfim, com a sua, né, com seus guias. 33 pode representar guias de trabalho, aqui tranca-ruas, Exus, povo da rua, Exu porteira, né, as entidades que ficam ali na porteira dando segurança, né, ou pode representar, digamos que a pergunta seja sobre o terreiro, mas você colocou lá na porteira, lá na frente da sua casa ou na frente do terreiro, tem uma outra entidade sentada ali que não é o sete porteira, pode ser uma outra, então ela pode estar falando o quê? Dessas entidades que estão ali na porta, cuidando, protegendo, vigiando, fazendo ronda. Então, o povo da rua aqui também, e Exus que seguram a porteira, tá? E também pode falar de Exu de trabalho. Por exemplo, a consulente pergunta, eu gostaria de saber se a Padilha que apareceu para mim, ela é a minha guardiã, ela é de proteção ou ela vai trabalhar comigo? Então, se ela aparece
assim, né? É de trabalho, trabalho. Se ela vier assim, fala mais uma questão de proteção. 34 borboletas na flor representa a mediunidade equilibrada, a mediunidade bem trabalhada. Representa até mesmo também o próprio serviço do médium, ele servindo, tá? E aqui a separação representa desligamentos, rompimentos, pode ser o quê? Desligamento, você saindo de um templo, a consulente saindo de um templo, desligamento de um trato, de um pacto, né? O rompimento de um pacto, o rompimento de um acordo. Então, a pulseira arrebentada pode vir falando sobre isso, desligamentos, rompimentos, quebras de demanda também, quebra de demanda, tá? E finalizando, a 36 é uma carta que fala de novas fases na espiritualidade. Então, quando aquele momento que você sobe de nível na espiritualidade, você adquire mais conhecimento, você passa ali por uma nova fase, então, na 36. E aqui também representa as entidades auxiliando a pessoa nos caminhos, tá? Auxiliando, abrindo portas novas, a abertura de caminhos, ok? Então essa foi a nossa aula, 36 cartas no tema espiritual e entidades. Espero ter ajudado vocês. Um grande beijo. E comentem muito aqui, comentem muito porque eu estou preparando um material maravilhoso que eu vou entregar gratuitamente aqui no YouTube para vocês. Mas eu quero mais comentários. Quero mais comentários e mais visualizações. Bora? Bora ajudar esse vídeo